Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço do fundo do coração que vocês ativem as notificações do canal para receber o conteúdo de Angel Black fresquinho na hora que ele sair no YouTube. Também quero agradecer a todos os canais parceiros do terror que dão aquele gás e aquela ajuda pra gente correr junto nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Muito obrigado mesmo. E agora eu quero falar com vocês, meus inscritos. Milhões de beijos pra vocês. Porque são vocês que me dão a força e a garra para continuar esse trabalho que é feito com muito amor e carinho para vocês. E muito obrigado, o canal tá crescendo graças a vocês, tá? Também não deixem de visitar a página Angel Black Contos de Terror lá no Facebook. E você que tem um conto, uma história, um relato que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, manda para o canal que eu estarei contando aqui. Aliás, mande para o e-mail do canal e o e-mail é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo com letrinhas minúsculas. Agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje, gente. O relato é A Defunta e o Lobisomem de Olhos Vermelhos. E como eu sempre digo, conto, relato, história, vocês decidem se acreditam ou não. Inclusive, essa história aqui que eu irei contar, ou esse relato, eu não recebi pelo e-mail, e sim foi me contado por uma senhorinha que eu conversei alguns anos atrás em uma fila, que eu e ela estava em uma lotérica. Como a fila estava muito grande, começamos a conversar assim, assuntos banais do dia a dia. Aí, ela logo foi atendida, pois ela estava em uma fila preferencial, e eu até tinha concluído que ela já tinha ido embora. Paguei minha conta, né, gente? Já estava indo em direção ao meu carro para ir para casa. Mas vi a senhora da fila sentadinha no ponto de ônibus sozinha. Aí senti de conversar com ela para oferecer uma carona, caso ela estivesse indo para a mesma direção que eu. Ela logo recusou a carona. Me disse que morava em uma cidade vizinha e seu ônibus ainda ia demorar. Mas que ela gostaria muito se eu comprasse uma água mineral geladinha para ela, pois ela estava com muita sede e só tinha o dinheiro da passagem. Ela também adoraria se eu ficasse ali conversando com ela, fazendo companhia até a chegada do ônibus, pois ela não conhecia quase ninguém, o povo não dava muita atenção para ela. E assim eu fiz. Comprei uma água para ela e outra para mim. Me sentei no ponto de ônibus com ela e logo começou a chegar mais pessoas que eu ignorei até ali. Papo vai, né? Papo vem. Aí ela me perguntou se eu acreditava no sobrenatural. Eu disse que sim. Ela então sorriu para mim com um sorriso banguelo e me disse: se eu te contar uma história, você jura que não vai me achar uma velha louca? Eu disse claro que não. E aí ela começou a me contar essa história, que vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então, minha filha, quando eu era mocinha e morava lá no interior da Bahia, tinha uma enorme fazenda de cacau, onde vivia um coronel já com certa idade, casado com uma mulher também muito rica, que era filha de outro coronel que tinha morrido há pouco tempo, que também era coronel de cacau. A mulher era muito apaixonada por ele, mas todos os moradores da região
Até mesmo os empregados deles diziam que o velho coronel não gostava dela, que tinha se casado apenas para aumentar as suas posses, mas como ela era muito apaixonada por ele, a pobre acreditava piamente no amor dele. E sabe, deixou de viver para ela e dedicou a vida a ele. Era um amor cego e incondicional. Até que um dia, essa mulher amanheceu morta e ninguém entendeu o que aconteceu. Ela foi dormir, estava bem, e no outro dia não acordou. O velório dela aconteceu na fazenda e, como era de costume, todos os empregados e conhecidos foram lá fazer as últimas homenagens à falecida. Não só por causa do coronel que mandava em tudo, mas porque aquela falecida era uma pessoa muito justa e, ao contrário do coronel, tratava todas as pessoas com respeito. Todos os que foram no velório acharam o coronel estranho, pois ele não demonstrava nenhuma tristeza pela morte de sua esposa e nem fazia questão de esconder isso de ninguém. Também, muitas pessoas, inclusive eu que estava no velório, achava muito estranha a presença de uma jovem mulher que esteve a noite inteira lá. E se notava olhares entre a mulher e o coronel. No outro dia, mal a mulher dele foi enterrada e o coronel levou aquela mulher que estava no velório e mais 3 crianças pequenas para casa grande, para morar com ele. E pasme, foi um enorme escândalo na região, pois logo ele anunciou que aquelas 3 crianças eram, na verdade, filhas dele. Ou seja, ele tinha outra família em segredo e nem esperou o cadáver da mulher esfriar e já colocou a outra na cama dela. E aí, minha filha, é que eu entro na história. Como meus pais sempre trabalharam para o coronel e também moravam nas terras dele, ele então falou para o meu pai para me mandar para morar e trabalhar na fazenda, pois a nova esposa dele queria uma jovem para cuidar das crianças. E assim foi feito. Fui trabalhar na casa grande para cuidar dos filhos do coronel. Já na primeira noite naquela casa, notei que coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Comecei a sofrer com paralisia do sono, coisa que eu nunca tinha tido em toda a minha vida, nem sabia como isso era. Na primeira noite, acordei, mas não conseguia me mover e sentia como se alguém me estrangulasse com força. E quando eu já estava quase sem forças, achando que eu ia morrer, senti que as mãos soltavam o meu pescoço. Tentei me levantar, mas não consegui. Tentava gritar, mas minha voz não saía. Foi quando vi um vulto no quarto, pois eu dormia no quarto com as crianças do coronel e aquele vulto estava vestido com uma mortalha e começou a rondar as crianças e passar a mão nelas. Depois voltou para perto de minha cama e subiu em cima de mim e ergueu um véu que parecia estar todo sujo de barro que lhe cobria o rosto, mostrando a sua face. Era a falecida mulher do coronel, aquele vulto. Ela fixou os olhos em mim e me falou com uma voz toda trêmula: "Estou voltando para me vingar." Acordei ou saí do transe, não sei como explicar direito, mas dei um salto da cama e, tremendo muito de pavor, comecei a chorar como louca. Naquele mesmo dia, com a desculpa de sair passear com as crianças, fui à casa de meus pais e, chorando muito, contei o ocorrido para minha mãe e implorei para ela falar com meu pai
para me tirar daquela casa, pois eu estava com muito medo. Minha mãe me repreendeu, disse que não era para eu repetir aquilo para mais ninguém, pois se meu pai soubesse que eu queria abandonar o emprego que muitos queriam por causa de um pesadelo, ele ia me moer de pancada, pois eles deviam muito pro coronel e precisavam dele para tudo, e o que ele falava era lei, tinha que ser feito. Muito a contragosto, voltei com as crianças para a casa grande e como minha mãe me aconselhou, ou seja, me ordenou, não contei o ocorrido para mais ninguém. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu rezei e disse para mim mesmo que não dormiria, pois estava com medo. Mas o sono me venceu e novamente caí no sono. Quando era mais ou menos 1h da manhã, voltei a acordar com o corpo todo paralisado e aquelas mãos me enforcando até quase a morte novamente. E igual a outra noite, quando eu achei que morreria, as mãos me soltavam a garganta e o vulto da falecida aparecia para mim. Logo, ela pôs aquelas mãos geladas na minha testa e eu, com o corpo todo paralisado e indefesa, comecei a ver coisas. Vi o coronel contando a ela que nunca tinha amado, que só tinha casado com ela por conveniência, que tinha nojo dela, que não suportava mais olhar para a cara dela e que tinha outra família. Família, sim, que ele amava e que venerava. Mas enquanto ela estivesse viva, ele não poderia estar com a família que ele queria, pois se ele se separasse daquela inútil, sim, essas foram as palavras que ele falava para ela, ele perderia muito e ele era um homem que merecia ter tudo. Ele queria ter tudo. Então, ele, depois de tê-la humilhado daquele jeito tão covarde e cruel, agarrou com as 2 mãos em seu pescoço e a estrangulou até a morte. Depois, vi ele dando dinheiro para um médico, para ele dizer que a morte da mulher tinha ocorrido de causas naturais. O vulto tirou a mão gelada da minha testa e deu um gemido angustiante. Depois voltou a pôr aquela mão gelada em minha testa de novo e as visões continuaram. Vi ela sendo enterrada, o povo indo embora do cemitério e a noite chegando. E assim que tudo ficou escuro no mais puro breu, um homem vestido de preto, muito elegante, chegou perto do túmulo. E ele estava acompanhado com um enorme cão negro de olhos vermelhos. O cão começou a escavar e desenterrou o caixão. E aquele homem vestido de preto abriu o caixão e acordou a defunta e começou a conversar com ela. Eu não ouvia o que eles falavam, mas via a defunta que estava em pé, falando com o homem de preto darem as mãos, como se fizesse um pacto. Depois disso, o homem foi embora e a defunta e o enorme cão negro de olhos vermelhos se fundiram e se tornaram um só. Depois, aquilo que ela se tornou enterrou o caixão vazio de novo e deixou tudo como estava. Se transformou em um cão negro de olhos vermelhos e correu para a mata. Depois disso, ela tirou aquela mão gelada da minha testa e as visões pararam e o vulto desapareceu do quarto.
Assim que o vulto sumiu, voltei a conseguir me mover. Acordei assustada, muito assustada, ou saí do transe, como eu disse antes. Olhei para as crianças que estavam dormindo tranquilamente em suas camas e fui para o andar de baixo tomar água, pois eu sentia um enorme nó na garganta de tanto medo e pavor que eu estava sentindo. Teria sido um pesadelo? Não sei. Enquanto eu tomava água, olhei para o velho relógio de ponteiro que tinha na parede da cozinha. Vi que eram 2:30 da madrugada. Nunca esquecerei esse horário, pois nesse momento a casa se impregnou com um cheiro tão forte de carniça que comecei a vomitar a cozinha toda. Logo, ouvi um rosnado muito alto, como se tivesse um cachorro muito bravo lá em cima, vindo do andar de cima, como eu disse, né? Acompanhado por gritos da mulher e do coronel. Ouvi tiros no quarto deles também. Subi as escadas correndo. Eu queria tirar as crianças de lá e fugir para o mais longe que eu conseguisse. Mas quando cheguei no quarto, o bicho já tinha despedaçado uma das crianças e já estava despedaçando a outra, com muita ferocidade, rasgando com os dentes, com as unhas. E era o enorme cão negro de olhos vermelhos que o vulto me mostrou em visão um pouco antes naquela noite. Mesmo com muito medo e terror, corri para o berço e peguei o bebê. Saí correndo escada abaixo. Eu não queria ver mais uma criança sendo destroçada, mas foi em vão. Aquela besta fera veio correndo atrás de mim, rosnando e grunhindo, e saltou sobre mim. E caímos, eu, o bicho e o bebê, rolando escada abaixo. E a última coisa que me lembro foi de ver aquele enorme cão de olhos vermelhos ficar em pé como uma pessoa e dar um uivo muito alto e rasgar o bebê ao meio. A imagem foi tão forte que eu apaguei. Acordei com pessoas me levantando em uma maca e minha mãe chorando, me pedindo perdão por não ter nem tentado me ajudar quando eu implorei por ajuda. Pois foi por muito pouco mesmo que eu não perdi a minha vida. Olha, naquela madrugada houve um verdadeiro banho de sangue naquela casa. O bicho destroçou a mulher e os filhos do coronel. Despedaçou eles. Olha, não tem como explicar. Também matou todos os animais domésticos e os empregados da casa, só sobrevivendo eu e o coronel. O coronel não aguentou tanta dor e desespero e em menos de uma semana ele tirou a própria vida se enforcando em uma árvore que tinha no quintal. E eu, apesar dos anos, nunca me recuperei totalmente. Já fui internada em várias instituições psiquiátricas e até na cidade que moro hoje, todos me chamam de véia louca. Mas olha, filha, pelo que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, naquela fazenda até hoje está deserta, pois além da cachorrona de olhos vermelhos rondar por lá, na velha casa grande abandonada, dizem que se pode ouvir os gritos das pessoas que morreram lá. E teve pessoas que juram ter visto o espírito do velho coronel andando sem rumo, chorando em volta da casa. Logo que ela terminou de falar essas palavras, o ônibus chegou e a velha me deu um tchauzinho e entrou nele. Um rapaz que ouviu a conversa me disse: "Liga não, moça. Essa velha é louquinha de pedra, sou vizinho dela."
Eu não pensei mais nessa história até uns dias atrás, quando eu acordei de manhã e liguei, né, a televisão no jornal que eu costumo assistir de manhã. E vi uma reportagem, uma velhinha que morreu sozinha em casa e só foi encontrada 3 ou 4 dias depois, por causa do odor que vinha da casa, porque ela era sozinha, então ninguém deu a falta dela, ela não tinha nenhum parente e sofria com vários problemas severos mentais. E olha, meus aterrorizados, a velhinha que eu vi no jornal era exatamente a mesma que me contou essa história anos atrás. Desculpa se eu me enrosquei na hora de contar, é que tem hora que a mente falha, eu tento buscar as lembranças, tá? E diga o que vocês acharam nos comentários. Se vocês acham que é delírio da mente dela por ela ter esse problema mental severo, então ela teria criado essa história na mente dela, ou realmente aconteceu isso com ela e por ter acontecido isso, ela enlouqueceu. Porque eu particularmente achei que tem muito detalhe nessa história para ter sido criada por uma mente doente. E vou ser sincera com vocês, eu acredito no sobrenatural, então eu escolhi acreditar na história que ela me contou, por isso resolvi compartilhar com vocês. Então deixa aí nos comentários, porque a opinião de vocês é muito importante para mim, tá, meus aterrorizados? Meus queridos, estamos chegando a 2.000 inscritos e eu tô muito feliz, gente, porque eu devo isso a vocês, muito obrigado por estar chegando perto dessa conquista. E eu peço para vocês que continuem compartilhando, continuem me ajudando. A gente vai chegar, a gente vai bater essa meta. E aí vamos fazer aquela live pra gente conversar, se conhecer melhor. Tá bom, gente? Olha, obrigado mesmo. E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos.